também vai abordar algumas características, alguns detalhes da evolução da greve agora. Tá bem? Com a palavra, a professora Paulina, presidente do Sítio Piauí. Então, bom dia a todos e a todas. Dizer que o motivo da nossa coletiva, a imprensa e também a sociedade piauiense, é para que nós possamos colocar para a sociedade piauiense, para a imprensa do Piauí, a situação da greve dos trabalhadores em educação. A greve dos trabalhadores em educação é uma greve justa, é uma greve legal, por aquilo que nós acreditamos, que é escola pública com qualidade e são trabalhadores valorizados. E isso não tem acontecido aqui no estado do Piauí. Infelizmente, o governador Wellington Dias, ele insiste em desrespeitar os trabalhadores em educação. A cada ano, ele empurra os trabalhadores em educação para uma greve, quando não respeita aquilo que nós estamos cobrando, que é simplesmente a valorização no que diz a Lei 11.738 de 2008. Então, a proposta que o governador Wellington Dias mandou para a Assembleia Legislativa, ela não diz nada. É uma proposta que não atende às expectativas da categoria, porque é uma proposta referente ao percentual do ano de 2019, com a condicionante da LRF. Então, é uma proposta zero, não atende os trabalhadores em educação, e o que nós estamos buscando é respeito. E esse respeito, o diálogo, não tem vindo por parte do governador. O que tira dinheiro do Fundeb e alunos das escolas é a falta de respeito com que o governador do estado tem tratado a sociedade piauiense. É a falta de merenda escolar, é a falta de transporte escolar, é o desrespeito com os trabalhadores quando não propõe o deferimento das aposentadorias, das nossas promoções e não propõe reajuste nenhum para a nossa categoria. A proposta de dizer que mandou para a Assembleia Legislativa para os professores receberem 3.167, isso não existe. Isso não existe. Lá consta no projeto a condicionante da LRF. Então, é uma proposta inexistente. Referente a 2020, que é também a busca pela nossa valorização, é o nosso ponto de pauta, que é o percentual de 12,84%, isso o governo do Piauí não apresenta nenhuma proposta. E nós temos buscado esse diálogo, essa proposta não vem, e isso é difícil, porque o próprio governo do Piauí é o mesmo que tirou a paridade entre os trabalhadores ativos e aposentados. Então, o governo do Piauí, ele desconsidera a Lei 11.738, quando o próprio governo do PT, o governo Lula, em 2008, foi da sua gestão, quando nós, trabalhadores em educação, passamos 2 séculos fazendo essa luta. E hoje o governo Wellington Dias desrespeita essa lei do piso, a Lei 11.738. Ele desconsidera e não propõe reajuste nenhum para o ano de 2020. Então, isso é um absurdo. O que nós temos feito é buscar o diálogo. Esse diálogo não tem vindo. Nós tivemos uma conversa com o deputado Francisco Costa, mas o que ele apresentou foi essa lei, que para nós não representa nada, referente a 2019, com a condicionante da LRF. Então, nós não podemos aceitar uma situação dessa, permaneceremos em greve, buscando o respeito àqueles que realmente promovem o desenvolvimento, o progresso para o nosso estado do Piauí. Então, nós iremos continuar firmes e fortes, porque a radicalidade do governo de dizer que vai cortar o ponto dos trabalhadores que estiverem em greve, isso não nos intimidará. Nós estamos simplesmente fazendo aquilo
que é correto, que é legal, que é buscar a valorização conforme o que diz a Lei 11.738. Então, o Síndico Piauí orienta e sempre orientou aos trabalhadores, aqueles que estiverem em greve, que são uma média de 90% em todo o estado do Piauí, que após o término da greve, nós sempre pagaremos os dias que estivermos em greve. Essa é a orientação do Síndico e, com certeza, sempre será essa orientação. Portanto, cortar ponto de grevistas não é uma atitude correta e tira o direito dos piauienses e dos nossos alunos terem os seus 200 dias letivos. E ao mesmo tempo, desobriga nós, trabalhadores em educação, de pagarmos esses dias que estivermos em greve. Portanto, a greve é justa, a greve é legal e nós permaneceremos por tempo indeterminado até que o governo do Piauí apresente uma proposta de vergonha, uma proposta que atenda às expectativas dos trabalhadores em educação, uma proposta no vencimento, referente a 2019 e referente ao ano de 2020, para todos e para todos, ou seja, para ativos, para aposentados, para professores e para funcionários de escola. Obrigada. Mais uma coisa, Fábio, o mais interessante que nós temos que enfatizar nessas nossas reportagens, nossas notícias da imprensa, é que o governo do Estado está se especializando em descumprir lei. Pois senão vejamos aqui só o limite na educação. Ele está descumprindo a lei do piso, que é uma lei nacional, que é essa lei, pessoal. O governo do Estado não pode dizer, eu vou mandar para a Assembleia o piso do Estado. O piso é nacional. Ele não tem que criar piso aqui, não. A lei é federal. Então aqui ele tem que mandar o reajuste do 12.34 e pronto. Isso é que é cumprir a lei. Ele descumpre também as leis. Por exemplo, foi mandado reformar 20 escolas que estão caindo os pedaços. O governo não cumpre esse mandato judicial. A lei de diretor de escola, ele está colocando professor substituto. A lei é bem clara, a lei 71, no plano de carreira, o diretor de escola tem que ser coordenador, tem que ser professor efetivo. Ele não cumpre essa lei. O reenquadramento dos funcionários, a justiça mandou ele reenquadrar os funcionários de escola, ele não cumpre, ele não reenquadra. Então, se nós formos aqui relatar, é o dia todo descumprindo lei. Aí outra coisa, como é que ele quer dar reajuste através de vale alimentação, se não existe vale alimentação no estado do Piauí, entendeu? E se outra coisa, e se ele pode dar sobre auxílio alimentação, ele poderia dar o auxílio de 12%. Se ele pode dar 4%, por que ele não dá o 12%? Então, ele só quer fazer o que ele quer, na verdade é essa. Né? Então o governo tem que cair na real, deixar de passear por aí e vir resolver o problema da educação, que além das escolas quebradas, desorganizadas que estão, hoje, pessoal, ainda tem escola que não está com seu quadro funcional ainda completo. Tem escola que tem um professor efetivo no estado do Piauí. Os professores substitutos, tem vários deles, mais da metade, não receberam o dinheiro do ano passado. Então, está tudo desorganizado, então eu tenho que voltar para a educação, chamar o secretário de educação, que ninguém sabe quem é, né, para resolver os problemas da educação. E sem contar com as aposentadorias, que ele cancelou tudo. Né? Então, lei contra o trabalhador ele faz, né? Como o ano passado. Só para complementar, por que eu disse que a proposta apresentada na Assembleia Legislativa é uma proposta zero? Porque, além de lá ser uma proposta referente ao percentual de 2019, tem a condicionante da LRF. E o governo não sairá do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque desde o ano de 2018 o governo vive no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E não sairá. Por quê? Porque o mesmo governo ele não fez o dever de casa. As escolas do Piauí, as GRES e a SEDUC, que é a Secretaria de Educação, estão encharcadas de profissionais sem relação, sem vínculo
empregatício, recebendo através do CPF e outras situações. Portanto, se tem essa condicionante da LRF, é uma proposta zero. Ele não sairá do limite da lei de responsabilidade fiscal enquanto não fizer o que tem que ser feito, que é o enxugamento da folha do Estado. Então, isso é preocupante. O governo precisa rever a sua situação para poder nos procurar e apresentar uma proposta viável, porque nós estamos clamando por diálogo desde o ano de 2019. Foi o ano inteiro buscando esse diálogo, não há diálogo, e isso é preocupante quando vem de um governo progressista. Então, nós não compreendemos uma situação como essa. Então, caros colegas e imprensa, a greve é legal, continua, e nós só temos a buscar o diálogo, que esse diálogo não tem vindo, e nós temos que fazer esse enfrentamento. No próximo dia 2 de março, nós faremos uma Assembleia Geral no Clube do Síndio para reunir novamente a nossa categoria. E em seguida faremos várias manifestações. E nesse interstício estamos buscando o diálogo com o governo para que nós possamos, o mais rápido possível, né, se o governo quiser, para que nós saiamos dessa situação, que é o próprio gestor público que tem levado a categoria para esse enfrentamento. Estamos também buscando a audiência pública, já fizemos a solicitação, estamos aguardando a data dessa audiência pública, porque lá a sociedade piauiense precisa mais uma vez conhecer a situação e também pedir o apoio aos deputados que não votem em nenhuma proposta que nós consideramos imoral, ilegal para os trabalhadores em educação. Fazer uma leitura da carta aberta, que vai passar para a sociedade piauiense, para os meios de comunicação, e o Anderson, da Teresina FM, já tem uma pergunta para vocês. Nós solicitamos, né, para uma deputada, a deputada Tereza Brito. Agora, eu soube que o deputado Francisco Costa também solicitou. O certo é que nós estamos aguardando essa audiência para que lá nós possamos fazer essa discussão com a equipe do governo. A Assembleia Legislativa, nós não tivemos nenhum conhecimento de matéria referente a 2020. O que se ouviu pela mídia é que ele mandaria esse projeto de 4.31, desconsiderando a luta histórica dos trabalhadores em educação, que por 200 anos fizemos essa luta, como eu falei anteriormente. A lei foi aprovada em 2008 e até hoje alguns gestores desconsideram essa lei. Mas dizer também que, em contrapartida, muitos prefeitos aqui da nossa região, do Piauí, pagam esse percentual anunciado pelo Ministério da Educação a cada ano, que, repito, foi uma luta histórica da classe trabalhadora da educação. Então, pagam. Por que o governo do Piauí não paga, não é, esse percentual, se o dinheiro cai na conta da educação ainda no final do ano anterior? Então, para onde vai esse dinheiro? Né? Se ele é para ir para o contra-cheque dos trabalhadores em educação e já está no próprio Estado, nas contas da SEDU. Então, para onde vai? Fica esse questionamento. Professora, o próprio governador tem dito na mídia, e os seus assessores também, que o Estado do Piauí já paga acima do piso nacional e que o reajuste bancado para a Assembleia é a valorização que ele está dando, mas que ele já paga acima do piso. Pessoal, o que será a respeito disso? Isso é um absurdo, falta verdade nessa informação, porque todos os piauienses e a classe trabalhadora sabem que no ano de 2012 o gestor da época incorporou ao nosso vencimento a regência de classe e a nossa progressão. Então, juntou tudo e deu o nosso vencimento.
E de acordo com a Lei 11.738 de 2008, não pode ser incorporada a outros ganhos, a outros penduricários. Vencimento é vencimento. Não se junta a outras coisas para poder dar o vencimento. E aqui no estado do Piauí, a nossa situação é essa, onde o nosso vencimento é junto com a regência e a progressão. Se separar, a sociedade piauiense vai ver que nós, no estado do Piauí, não recebemos ainda, hoje, o percentual do piso. Partindo desse ponto que é uma coisa ilegal, e por que ainda fica essa dúvida? Por que não acaba logo com isso? Por que a justiça nunca forçou o governador a retroagir e tirar essa regência e esse penduricário do vencimento do professor? Certamente, não houve ainda isso, né? Essa situação de solicitar que o governo separe, não é? Mas, de certa forma, o que acontece hoje é essa junção, é ilegal e nós precisamos resolver essa situação para que, de fato, o nosso salário seja apenas o vencimento separado de regência e separado de qualquer outros ganhos e promoções. Então, ele se aproveita dessa situação para pregar essa mentira para o Piauí todo, é isso? Certamente, o que o governo do Piauí tem colocado não é verdade, a sociedade precisa saber, os pais de família precisam saber dessa junção. Né? Um salário de 3.167, ele não existe. E sim a incorporação de vencimento, de regência e de progressão para que chegue a esse salário. Então, o que nós estamos buscando é hoje o vencimento tão sozinho, de acordo com o que reza a Lei 11.738 de 2008, sem essas incorporações. Na verdade, nós não compreendemos isso, deveria ter cobrança, porque hoje só tem cobrança para os trabalhadores, não é? E, de fato, se é uma lei federal, deveria ser cumprido sem nenhum questionamento. Assim como o governador coloca que não pode dar reajuste por conta da lei de responsabilidade fiscal. Como é que uma lei federal, que é a lei do piso, e a lei de responsabilidade fiscal, uma esbarra na outra? Então não pode. Então nós esperamos que a sociedade e que a justiça brasileira possa ver essa situação, né, em que nós nos encontramos aqui no Piauí sem o cumprimento desse reajuste salarial a cada ano no mês de janeiro. Absurdo, não houve negociação nenhuma. Nós conversamos no final, na quinta ou foi sexta-feira, com o deputado Francisco Costa. Foi uma conversa apenas, a equipe do Cinti foi até o gabinete do deputado, apenas ele colocou a proposta que está na Assembleia Legislativa. Repito, é uma proposta que não diz nada com coisa nenhuma, porque é referente a 2019, com a condicionante da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que ele não sairá da Lei de Responsabilidade Fiscal. E repito, está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é impedimento para que ele cumpra a lei do piso, que é outra lei federal. Portanto, é uma inverdade, não houve diálogo até o dia de hoje no sentido de atender às expectativas dos trabalhadores. Portanto, a nossa categoria permanece em greve, exigindo diálogo e respeito para com essa categoria que realmente promove o desenvolvimento do nosso Piauí. Quem diz respeito à sociedade piauiense, quem de fato traz prejuízos para a sociedade piauiense é o governo. E você colocou muito bem, quando não propõe escola de qualidade, com infraestrutura de qualidade, quando não propõe transporte escolar e quando não propõe merenda escolar. Então, lá no sul do Piauí, já tem até um decreto dizendo que as aulas iniciariam depois do dia 2. Como? Se as escolas do Piauí estão sucateadas, estão cheias de mato, não tem condições, não motiva nem o profissional de educação e nem os nossos alunos a frequentarem as escolas. Então, eu entendo
que o governo precisa fazer o dever de casa em várias situações. Enxugar a folha de pagamento para cumprir o piso, para cumprir o reajuste dos trabalhadores e também fazer o dever de casa no sentido de melhorar a infraestrutura das escolas, no sentido de deferir as aposentadorias, no sentido de colocar as promoções em dia dos trabalhadores e no sentido também de mandar o transporte escolar de qualidade para as escolas do Piauí. Isso sim motivaria os nossos alunos e os nossos profissionais e principalmente valorizar os seus profissionais. Mas nós sabemos que a justiça, não é, muitas vezes pode ser morosa, não é? E nós, enquanto isso, continuamos na luta, que é de fato a luta é o caminho para que nós consigamos aquilo que nós acreditamos. Né? O que é que nós acreditamos? É a escola pública valorizada e seus profissionais também valorizados. Isso é que é condição para que nós consigamos os nossos objetivos. Professor, aqui no estado do Piauí nós estamos vivendo uma situação caótica. No ano passado os aposentados não tiveram reajuste nenhum, ou seja, foi zero. Não tem proposta nesse ano de 2020 para nenhum reajuste para os aposentados. O governo do Piauí vai carregar nas costas essa marca de ter acabado com a paridade no Piauí e dizer que esse mesmo governo foi o mesmo que ao final de 2019 aprovou sem dó e sem piedade uma reforma da Previdência maléfica tão igual à do governo federal, onde pune os trabalhadores como um todo e em especial para nós da educação, os aposentados que não tiveram reajuste nenhum, eles terão desconto agora, a partir do mês de abril, de 12% a 14%. Quer dizer, o que eles não receberam nem em 2019, nem em 2020, eles passarão a pagar. Pasmem! E se eles tivessem tido um percentual de reajuste, ainda seria menor do que o que eles terão que pagar a partir do mês de abril. Então, a situação é triste, é por isso que nós estamos em greve, fazendo a luta pelo respeito, pela paridade, para que os nossos ativos e aposentados tenham a dignidade que merecem. Essa é a luta do Sindi Piauí. Nós permaneceremos nessa luta por acreditar que a luta é o caminho para se conquistar o objetivo. Que o objetivo é a valorização de todos e de todas, daqueles que já se doaram pela educação, que são os aposentados, e daqueles que estão na ativa, se doando para que a educação do Piauí dê certo e tenha sucesso. Sim, nós temos tido o apoio da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí, em nome do companheiro Paulo Bezerra, que é um companheiro parceiro e tem sempre se sensibilizado à luta dos trabalhadores em educação, tem buscado o diálogo. Nós temos tido o apoio também da nossa confederação CNTE, em nome do professor Heleno, que é hoje o nosso presidente, também tem buscado esse diálogo com o governo do Piauí, e temos tido o apoio também da Central CTB, que tem também feito a luta unificada conosco e buscado o diálogo. Infelizmente, nós, até o momento, não temos tido ainda o sucesso que deveríamos, no sentido de conquistar esse diálogo com o governo do Estado para que nós possamos resolver essa situação de valorização. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da rede estadual, em nome dos 40 mil educadores filiados a esta entidade, esclarece para o povo do Piauí alguns pontos em relação ao atual movimento grevista no qual estamos envolvidos há 18 dias. Em primeiro lugar,
Não paramos as nossas atividades na comunidade escolar, nosso lugar de prazeroso exercício profissional, a cada dia com nossos alunos, por não zelarmos pelo nosso trabalho. Ao contrário disto, paramos por lutar para que ele seja executado com um grau cada vez mais amplo de excelência. Nesta perspectiva, sofremos com o transporte escolar precário ou ausente, a merenda à base de biscoito e a desvalorização do nosso trabalho. Há 12 anos, uma lei federal, que é a Lei 11.738 de 2008, conquistada após um longo período de luta de nossa categoria, desencadeou um processo de valorização através do reajuste dos trabalhadores iniciantes da educação básica pública, dado de forma linear, ou seja, estendido a todos os profissionais da educação. Praticamente todos os anos, a maioria dos gestores públicos procura desculpas e artifícios para não cumprir a lei do piso. Em 2019, os aposentados e aposentadas da educação do estado do Piauí não receberam reajuste. E este ano também, de acordo com a proposta apresentada pelo governador Wellington Dias, na Assembleia Legislativa, não o receberão. Os servidores ativos receberam nos últimos anos o reajuste nacional na forma de vale alimentação, que, de acordo com o governo, seria depois incorporado ao vencimento. Este depois estava condicionado com a proposta atual a que o governo saía do limite da LRF, o que não ocorre há 2 anos. E, pelo visto, apesar do padrão China de crescimento, não ocorrerá este ano. Neste cenário, o governo quer que a categoria aceite uma proposta indecorosa que não foi discutida conosco. Indecorosa por querer que aceitemos que os aposentados e aposentadas nada recebam, que acreditemos que o governo sairá do limite da LRF aferido a cada 4 meses, o que, repetimos, não ocorre desde o ano de 2018. Falta credibilidade ao governo estadual. Estamos sendo massacrados, sacrificados em nome da má gestão do governo e, por consequência, a educação como um todo na rede estadual. O governador e secretários se afastam da verdade quando, em um esforço midiático, afirmam que ganhamos acima do piso, esquecendo que na sua soma englobam gratificações que, pela lei, não constam na base de cálculo. O governo também se distancia da verdade ao afirmar que está sempre aberto ao diálogo, visto que, durante um ano, nas raras vezes em que se dispôs a negociar, tentou impor a sua visão, fazendo ouvidos de mercador. Nas questões referentes à merenda e transporte, infraestrutura das escolas, promoções, aposentadorias e respeito à lei do piso. A tentativa de enfraquecer o movimento grevista com falácias foi associada às ameaças de corte de ponto dos grevistas, um contrassenso que nos liberaria de repor as aulas perdidas, o que nunca fizemos por responsabilidade social. Há uma contradição latente neste governo, pois mesmo com muitos dos gestores, como o governador e a vice-governadora, por exemplo, tendo passado no movimento sindical, inclusive com alguns deputados e secretários tendo militado nos movimentos sociais, estudantis e no próprio Sindi Piauí, tentam manter o arroxo salarial sobre a nossa categoria. Resistimos e continuaremos resistindo a este processo, dando uma aula de cidadania não só aos nossos alunos e à sociedade, mas principalmente àqueles que sujam a sua biografia se posicionando francamente contra a classe trabalhadora e a educação pública. A greve continua, não nos intimidamos com ameaças. O governo Wellington Dias não respeita trabalhador. O Sindi somos nós. Nossa força, nossa voz.